Bem-vindos ao nosso programa sobre os limites das câmaras municipais no ano eleitoral de 2024. Quais são os limites para as ações das câmaras municipais em ano eleitoral? O que muda no dia a dia dos legislativos devido às eleições municipais? É muito importante que vereadores e servidores de câmaras municipais estejam atentos a esses limites de atuação, porque são agentes públicos e porque a Câmara ela não pode cometer ilegalidades que possa responsabilizar a própria Câmara por alguma ilegalidade que venha a ser cometida. E a lógica dessas regras e limites de atuação é o princípio da igualdade. É desejável que todos os candidatos a vereador ou vereadora tenham as mesmas oportunidades na disputa. Ou seja, seria injusto que um atual agente político, um vereador, se utilize da máquina pública para obter vantagem. Assim, o Centro de Apoio às Câmaras da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o SEAC, e a TV Assembleia, com apoio da Escola do Legislativo, promovem esse programa que tem como objetivo esclarecer as restrições legais que incidem sobre o funcionamento das câmaras municipais, mas sem entrar em assuntos que são de responsabilidade do candidato. E para falar sobre esse tema e responder algumas questões que são recorrentes em nossa época eleitoral, estamos recebendo nos estúdios da TV Assembleia 3 convidados que são especialistas nessa temática. O Leandro Barbosa Silva, que é servidor do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, chefe do cartório eleitoral em Sete Lagoas. O Leandro é mestre e especialista em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, professor de graduação e pós-graduação em Direito Eleitoral e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Recebemos também a Anne Marla Raimundo, que é coordenadora da Coordenadoria de Acompanhamento da Gestão Fiscal dos Municípios do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A Anne é graduada em Administração pela Universidade Estadual de Goiás, tem MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e também um MBA em Gestão Pública pela Universidade Anhanguera, de São Paulo. E também recebemos o Emanuel Levanhagen Pellegrini, que é promotor de Justiça e assessor especial do Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, coordenador geral do Observatório dos Direitos da Democracia do Ministério Público de Minas e coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral do Ministério Público. O Emanuel também é ex-membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, como vocês podem ver, são 3 representantes de entidades importantes para esse debate eleitoral do que pode e o que não pode. E, no primeiro momento, eu vou passar a palavra para cada um dos nossos convidados fazer uma apresentação, uma fala inicial. Primeiramente, o Leandro Barbosa. Leandro, bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, Alexandre. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite feito ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. É uma temática que é extremamente relevante, estabelecer quais são os limites de atuação das câmaras municipais para as eleições, principalmente, como você bem explicou na introdução do programa, para permanecer e garantir a isonomia de oportunidades entre os candidatos. Essa limitação legal, ela exige e existe em razão de posicionamentos diferentes de candidatos durante as campanhas eleitorais, evitar que se utilize das máquinas públicas para que se alcance uma vantagem indevida não disposta aos outros candidatos e estabelecer um pleito que garanta a normalidade e a legitimidade das eleições. Muito bom. E o TRE tem um papel fundamental, né? O TRE, o TSE, Exatamente, com todas essas regulamentações e em eleições aqui no nosso Brasil. Perfeito. Né? A Justiça Eleitoral ela tem o papel não só de administrar as eleições, fazendo com que elas ocorram concretamente, né, no preparo das urnas eletrônicas, na preparação dos locais de votação, das sessões, no cuidado com o cadastro eleitoral, mas também com a solução de conflitos
porventura existentes do curso da campanha eleitoral. Muito bom. Então eu passo agora a palavra para a Anne Marla, para suas considerações iniciais. Também muito bem-vinda, viu, Anne? Muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui representando o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Estou aqui em nome do presidente, do conselheiro Dr. Gilberto Diniz, e representando também toda a equipe técnica, uma equipe muito competente do Tribunal de Contas, que a gente trabalha fazendo o controle externo, né, do uso do dinheiro público. Nós somos assessores, né, da Assembleia, das câmaras municipais, porque o titular do controle externo é o Poder Legislativo. A gente apenas assessora, né, o Poder Legislativo, né, nessa tarefa de fazer bem a aplicação dos recursos públicos, para que não hajam desvios nessa aplicação. Então, é uma tarefa muito importante, né, do Tribunal de Contas, e que a gente trabalha em conjunto com o Poder Legislativo. E eu acredito que pela própria competência do Tribunal de Contas de fiscalizar todos os gastos públicos, os gastos também das câmaras. Em período pré-eleitoral, período eleitoral até, imagino eu, objeto até de mais atenção por causa dessas questões legais que permitem ou... Podem, dependendo do sistema dos tribunais, né, a gente pode incluir alguma despesa em alguma malha de fiscalização. Então, a gente está sempre com nossos robozinhos lá ligados e cruzando os dados para ver algum indíciozinho de irregularidade. Essa questão dos robozinhos certamente já amedrontou muita gente, mas é importante as pessoas ficarem atentas a esses órgãos, como vocês estão aqui, de controle, para justamente garantir as eleições mais limpas, mais transparentes, mais democráticas possíveis. Bom, eu passo aqui para a apresentação inicial também, para o convidado Emanuel Pellegrini. Eu gostaria de dizer que é um prazer, uma honra muito grande, Alexandre, estar aqui na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo Mineiro, e poder discutir, compartilhar algumas ideias e algumas reflexões sobre esse tema, dos limites das câmaras municipais em anos eleitorais. Eu gostaria também de agradecer muito o convite do presidente da Casa, deputado Tadeu, do primeiro secretário, deputado Antônio Carlos Arantes, e dizer que a todos que nos assistem que a legislação eleitoral e o período eleitoral, eles são sempre um desafio. E um desafio porque o direito eleitoral no Brasil, ele é regido por uma profusão de leis. Nós temos no nosso país muitas leis eleitorais e temos uma peculiaridade que a legislação eleitoral muda, e muda muito. E esse cenário de alterações frequentes das leis eleitorais causa uma insegurança muito grande para os candidatos. Né? Nós temos também, além da legislação eleitoral, nós temos muitas resoluções eleitorais. Então, e resoluções eleitorais que a cada nova eleição são novamente alteradas, decisões precedentes dos tribunais eleitorais também, que são sempre muito instáveis, justamente em razão das composições das cortes eleitorais que mudam muito. Então, esse cenário todo causa uma insegurança muito grande para todos os candidatos à reeleição, para todos os prefeitos que buscam novos mandatos, para todos os vereadores. E o tema que nós vamos conversar um pouco hoje, se insere nesse cenário, né? Então, procuraremos solucionar algumas dessas dúvidas hoje dos ouvintes e das pessoas que nos assistem. Muito bom, Emanuel. E uma questão. O Leandro falou das competências do próprio TRE, de disciplinar todo o processo eleitoral, das normas do TSE. A Anne falou da competência do próprio Tribunal de Contas de fiscalizar, acompanhar todos os gastos. E no caso do Ministério Público, como que entra a questão de denúncia? Como que funciona? Só pra gente... O Ministério Público, né... Você como promotor de justiça... Pela Constituição, é o defensor da democracia, né? E o direito eleitoral é, por excelência, o direito da democracia. Nós estamos aqui falando sobre direito eleitoral, sobre vedações, condutas vedadas, iremos provavelmente falar, justamente em razão do fato de estarmos numa democracia. E compete ao Ministério Público a fiscalização das eleições, né?
E o Ministério Público, ele evidentemente apura eventuais ilícitos eleitorais e responsabiliza os eventuais, os supostos responsáveis pelos ilícitos eleitorais, junto ao lado do Poder Judiciário. Muito bom. Bem, feitas as apresentações iniciais, vamos para a segunda parte do nosso programa, a parte mais densa, porque o Centro de Apoio às Câmaras recebe diversas demandas, principalmente nessa época, de dúvidas de servidores, de vereadores, que tem que conduzir o trabalho da Câmara Municipal, que tem que continuar funcionando durante esse período, e essas dúvidas são enviadas para o SEAC, e a Assembleia Legislativa, a cada 4 anos, costuma oferecer esse debate, que estamos aqui hoje, essa mesa redonda, para justamente esclarecer esses pontos. E eu tenho aqui várias perguntas, são mais de 30 perguntas, não sei se daremos tempo de esgotar todas que foram enviadas, mas algumas até conversam uma com a outra, são perguntas parecidas, e a nossa dinâmica aqui é bem descontraída, é um bate-papo para esclarecer justamente essas dúvidas para as câmaras municipais, desses limites. É bem aberto, então eu vou direcionar algumas perguntas para alguns de vocês, começar até com o professor Leandro, mas tanto o Emanuel quanto a Anne fiquem super à vontade se quiserem complementar alguma coisa, colocar a posição de vocês ou da entidade que vocês representam, tudo bem? Ótimo. Tudo jóia. Então vamos lá. Uma primeira pergunta, Leandro, veio do Francisco Caetano, que é vereador da Câmara Municipal de Cruzília. Ele, na verdade, faz 5 perguntas relacionadas ao mesmo tema, que é a atuação do vereador num programa de educação continuada que chama Parlamento Jovem. Muitas vezes as câmaras municipais têm programas de educação para jovem, para criança, para idoso, programas muitas vezes ligados à escola do Legislativo. E um dos programas muito forte aqui em Minas Gerais é o Parlamento Jovem, são mais de 150 municípios que participam. E tem várias atividades durante o período pré-eleitoral e durante pré-eleitoral como todo, né? Agora e até quando se pode fazer as propagandas. Aí ele pergunta se o vereador pode participar das oficinas do Parlamento Jovem, se ele pode vir à Assembleia Legislativa numa atividade desse programa que vai acontecer em setembro desse ano, se ele pode, na função de vereador, ser custeado pela Assembleia ou pela Câmara Municipal em hospedagem e alimentação que a Assembleia banca para os participantes do Parlamento Jovem, se ele como coordenador pode viajar para Belo Horizonte, ou seja, se ele pode continuar atuando nesse programa que chama Parlamento Jovem. Perfeito, excelente pergunta. O programa Parlamento Jovem é de conhecimento da Justiça Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral Mineiro é parceiro de várias câmaras municipais e da própria Assembleia Legislativa na execução desse programa. É de fundamental importância para estimular o espírito democrático e o surgimento de novas potencialidades políticas, né, nas diversas regiões do nosso estado. O primeiro ponto a nós destacarmos nessas perguntas é que a função legislativa não é afastada com o período eleitoral. O que eu quero dizer com isso? Os ocupantes de cargos eletivos do Poder Legislativo, eles não são afastados durante o período eleitoral. Não há uma necessidade por parte da legislação eleitoral do chamada desincompatibilização. Então, ele continua exercendo sua função legislativa ao longo de todo o período eleitoral e, evidentemente, também no período pré-eleitoral. Então, todas aquelas manifestações, todos aqueles exercícios relacionados à sua atividade legislativa, né, da sua função, do seu mandato, continuam preservadas. A única ressalva que a legislação faz é que, por exemplo, no início de um período de pré-campanha, ele não faça nenhum pedido antecipado de voto. Então isso é muito importante para não incidir em uma propaganda eleitoral antecipada ilícita, que é aquela que é proibida pela legislação eleitoral. Se ele resguardar essas potencialidades, né, de evitar o pedido explícito de voto, ele pode continuar atuando normalmente. Muito bom. Algum comentário?
Bom, Alexandre, só complementar a fala do professor, de fato, eu acho que é uma orientação muito importante para os vereadores, para todos os candidatos, né, à eleição, à reeleição, justamente nesse período pré-eleitoral, antes das campanhas, evitar qualquer tipo de manifestação fazendo o pedido explícito de voto, ou mesmo sem exteriorizar esse pedido explícito, utilizar formas subliminares que demonstrem que aquele pré-candidato está pedindo apoio para a eleição em outubro. Muito bom. Bom, tem uma outra pergunta também do vereador, vou direcionar para a Anne, que é do vereador lá de Cruzília, da Câmara de Cruzília. Ele pergunta o seguinte, Anne: o vereador que tentará um novo mandato, ele pode receber diária para custear despesas quanto ao serviço da Câmara Municipal? Quanto ao serviço da Câmara, não há nenhum problema. Como o professor mesmo disse, o trabalho legislativo ele não para, ele vai continuar exercendo as suas funções de vereador. No exercício da função, trabalhando, né, ele pode sim receber as diárias, né, mas ele tem que ter muito cuidado, que existe um limiar muito estreito entre o serviço dele e a campanha dele, né? Então ele tem que tomar cuidado nas suas atitudes, na sua postura, para não mostrar que ele está ali exercendo seu trabalho de vereador e também pedindo um voto. Então, assim, ele mantendo a postura que ele está apenas exercendo o trabalho dele, do rotineiro, que ele já exerceu nos outros 3 anos, não há nenhum problema de receber diárias. Ele não pode pegar diária para começar a circular por aí fazendo campanha. Exatamente. Isso. E o Tribunal de Contas é atento a isso? É atento. Muito bem. Uma outra questão, vou fazendo aqui uma roda aqui, vamos circulando, mas fiquem à vontade, tá, para complementar. A última, que o vereador Francisco lá de Cruzília, ele fala o seguinte, Leandro: pré-candidato ou candidato a vereador pode participar de inauguração de obra de órgão estadual? Olha, o rol de condutas, de condutas proibidas, condutas vedadas para os candidatos ou pré-candidatos para as eleições de 2024, ele observa a circunscrição do pleito. O que quer dizer isso? Nas eleições de 2024, nós vamos ter eleições municipais. Então, todos os candidatos e candidatas ao pleito de 2024, eles devem obedecer a esse rol de restrições de condutas que devem ser praticadas. Logo, se esse candidato ele visualizar que vai haver uma inauguração de obras públicas, mesmo de outra esfera federativa, no caso do Estado, a legislação proíbe que ele participe de inaugurações no período de 3 meses antes das eleições. Então, ele estaria proibido de participar, mesmo que a obra seja de outra esfera federativa. Muito bom esse esclarecimento. Eu vou fazer uma pergunta para o Emanuel, já vi que você quer comentar alguma coisa ali. E comente primeiro, depois eu tenho... Eu acho interessante, Alexandre, justamente nesse ponto, a gente tem muitas dúvidas com relação a esse tema específico de comparecimento de candidatos ou pré-candidatos a inaugurações. Como o professor disse, de fato, a Lei 9.504, que é a Lei Geral das Eleições, estabelece no artigo 77, salvo engano, essa proibição. A partir do dia 6 de julho, nenhum candidato ou pré-candidato pode participar de qualquer inauguração de obra pública. Então, os candidatos, os vereadores, candidatos à reeleição, precisam ficar muito atentos a isso. Uma peculiaridade que eu acho importante trazer aqui para quem vai nos assistir ou para quem está nos assistindo agora, é que a lei foi alterada há pouco tempo, e antes a lei trazia a expressão participar. Nenhum candidato podia participar de inaugurações de obras públicas. E essa expressão participar significava que nenhum candidato podia participar ativamente daquele ato. Pegar o microfone, discursar, etc. Hoje, o que a lei veda é o simples comparecimento. Se um candidato, um pré-candidato, simplesmente comparecer, estiver presente
ainda que escondido, ainda que no cantinho, isso representa uma conduta vedada e isso pode gerar, pode gerar inclusive a cassação de eventual diploma, ou ele pode ser cassado posteriormente. Então, candidatos, fiquem muito atentos a essa conduta vedada. E é interessante que hoje em dia, com tanta possibilidade de filmagem, celular, você falou assim, mesmo que ele esteja ali escondido, né? Sim. Sempre Alguém existe uma possibilidade de alguém ver, filmar e depois apresentar uma denúncia, uma representação. Anny? Eu gostaria de acrescentar um ponto. Apesar do candidato não poder estar lá na inauguração, é muito importante que a obra seja entregue, porque a própria execução da obra já demora um prazo grande, né? Então, não necessariamente a obra tem que ficar, a inauguração tem que esperar o próximo exercício, o ano de 2025. Então, a obra foi concluída, ela tem que ser entregue, ela tem que ser colocada a serviço da população, disponibilizada para elas. Então, é muito importante. É até interessante, né? Porque essa sua colocação, porque alguém poderia não inaugurar ou esperar um momento deixar fechado, político, né? Melhor para poder ter Exato. Benefícios. Isso. Se a obra está pronta, já tem o pessoal para trabalhar naquele local, ou que seja uma praça que não vai trabalhar, né, vamos dizer. Sim. Precisa inaugurar, libera para a população usufruir daquele bem público. É verdade, esse ponto é muito importante porque nós estamos tratando aqui sobre a ótica do direito eleitoral e nós temos que lembrar que a mesma conduta também tem respaldo dentro de outras perspectivas e outras esferas de responsabilidade, como a esfera administrativa, né, de zelar pelo bem do patrimônio público e do serviço público empregado. Então, apesar de não ferir a legislação eleitoral, restringir a obra, fatalmente eu feriria os princípios da administração pública esculpidos lá no artigo 37 da Constituição, né? A retenção desnecessária da inauguração da obra para fins meramente eleitoreiros. Muito bom. Além das perguntas, que tem algumas outras aqui vindas de vereadores, servidores, o SEAC, que é o Centro de Apoio às Câmaras, como eu comentei no início, recebeu outras tantas, são 28, né? Fora as direcionadas aqui de câmaras municipais. E eu vou fazer uma pergunta agora para o Emanuel de um tema que é sempre objeto de muita dúvida, que é o uso de redes sociais ou a política de comunicação da Câmara Municipal. E aí a pergunta que veio é o seguinte: há uma preocupação grande das câmaras na área do uso de redes sociais. As câmaras são obrigadas a retirar os perfis institucionais do YouTube, do Facebook, do Instagram, a Câmara? Entendi. Bom, quando a gente fala de rede social, pela pergunta, eu percebi que se trata de publicidade institucional. As publicidades institucionais, também, novamente, no tema das condutas vedadas, e aqui, como a gente está, essa conversa nossa, ela vai ser utilizada como orientação aos candidatos, eu acho muito relevante que os candidatos eles estudem muito bem, consultem muito bem o tema das condutas vedadas, né? As condutas vedadas, em resumo, são as condutas que os candidatos não podem praticar. Na verdade, os agentes públicos não podem praticar. Todas as proibições impostas aos agentes públicos no período pré-eleitoral e período eleitoral. E nesse contexto, também dentro do período de 3 meses antes das eleições, as eleições esse ano vão acontecer no dia 6 de outubro, então no dia 6 de julho. A partir do dia 6 de julho, não pode haver nenhum tipo mais de publicidade institucional. A publicidade institucional ela é totalmente vedada, inclusive na internet. Inclusive, portanto, nas redes sociais. No entanto, Alexandre, e é importante deixar claro aqui, a peculiaridade com relação às redes sociais, a diferença das redes sociais públicas, redes sociais de uma prefeitura, rede social de uma Câmara de Vereadores, das redes sociais particulares, privadas dos vereadores, né? Então, de fato, nesse período do dia 6 a partir do dia 6 de julho, a publicidade institucional ela é vedada, absolutamente. No entanto, o candidato, utilizando-se da sua rede
privadas, redes sociais privadas, desde que não utilize funcionário público para isso, desde que não utilize funcionário público e desde que não utilize nenhum arquivo que seja público, de acesso restrito, para alimentar essa página da rede social, ele pode se utilizar da rede social privada, sem nenhum tipo de recurso público, humano, nenhum funcionário público auxiliando ele a alimentar esse sistema, e desde que também não se utilize de nenhum documento, arquivo digital público de acesso restrito. Então, até para eu entender, porque isso aí é uma questão, eu também como eleitor me interesso por esses limites, porque a sociedade, até que acompanha o programa aqui da TV Assembleia, é bom ficar atenta a tudo isso. A Câmara não pode fazer publicidade institucional, mas e as coisas do dia a dia? Por exemplo, uma reunião dos próprios vereadores, uma sessão legislativa, ou uma coisa institucional, tipo o próprio Parlamento Jovem, isso aí pode continuar sendo divulgado no site, aquilo que está acontecendo no dia a dia. Como o professor disse, o Legislativo continua funcionando perfeitamente. Entendi. Temos apenas uma questão que é ligada até fora do período eleitoral, que é o que significaria propaganda institucional. O artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, ele é bem claro que a propaganda institucional ela tem que ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Esse é o escopo da propaganda institucional. Não inclusive ele diz expressamente que é vedada a promoção pessoal de agentes públicos. Então, a propaganda institucional ela não pode ser utilizada para promoção de nenhum vereador, de nenhuma autoridade pública, né, de um prefeito, por exemplo, né, para poder se beneficiar desse tipo de propaganda. Em casos excepcionais, como foi, por exemplo, o período pandêmico, existe a possibilidade de haver o pedido de autorização para a Justiça Eleitoral para que ela analise a gravidade e a urgência daquela necessidade de propaganda, desde que ela tenha um caráter educativo, informativo, de orientação social, permitir essa veiculação. Então, no período, por exemplo, da pandemia, foi feita vários pedidos para a Justiça Eleitoral e que, obviamente, foram deferidos com base nessa necessidade grave e urgente de comunicação à sociedade, de orientações a serem dadas por esse motivo. Um outro exemplo também que é costumeiro ocorrer é de campanhas vacinais. Então é preciso realizar campanhas vacinais, o poder público precisa dar a notícia à população, à sociedade em geral, ele faz um pedido que deve ser reconhecido por parte da Justiça Eleitoral. Não basta ser apenas da análise individual de cada Câmara, de cada Prefeitura. Tem que ser para submeter à análise da Justiça Eleitoral. Só para complementar, Alexandre, se me permite, de fato o professor está corretíssimo. A gente precisa fazer a diferença entre publicidade pessoal, que é absolutamente vedada em qualquer momento, da publicidade institucional, de obras, serviços, campanhas públicas. A publicidade institucional é permitida, só é proibida a partir do dia 6 de julho até as eleições. Tá, ok? É importante. A Anne quer comentar alguma coisa? Quero comentar também. É importante destacar que isso não é para apagar os perfis, né? Tanto o site quanto os perfis das redes sociais, porque a regra da administração é a publicidade, né? Os atos oficiais, eles devem ser publicados. Então, no final de julho, deve ser publicado o relatório de gestão fiscal das câmaras. Como que eu vou acessar esse relatório de gestão fiscal, que eu vou ver os gastos das despesas com o pessoal, que eu vou ver o limite de endividamento daquele município, se o site está apagado? Perfeito. Os editais de licitações, que são fiscalizados também pelo tribunal, precisam estar lá publicados no site. Então, isso não indica eu deixar offline, né? É somente tomar cuidado com as novas publicações que serão feitas nesse período. E lembrando que o próprio Tribunal de Contas recebe, por causa de lei de responsabilidade fiscal, aquela questão do direito público, né? O direito administrativo que está aí funcionando paralelo ao direito eleitoral, né?
recebe todas essas informações, tem audiências públicas, Exatamente. tem o que é enviado pelo SICOM, né, que é o sistema que envia tudo, quer dizer, isso aí tudo continua funcionando. E é desejável, até pelo portal da transparência pública, que tudo isso fique à disposição de todo cidadão para que ele possa consultar o que a Câmara está fazendo, o que está gastando, né? É preciso deixar claro isso mesmo, Alexandre, que não há necessidade de as câmaras municipais apagarem os sites das câmaras municipais nem as redes sociais. O cuidado é exclusivo com relação à publicidade institucional. Entendi. Uma questão prática que é bem comum é o cuidado com os slogans e símbolos que destacam gestões. Exato. Né? Isso é muito comum. Então, símbolos oficiais, né, reconhecidamente pelas legislações municipais, como bandeiras, o brasão, né? Eles são, eventualmente, hinos, eles são facilmente de veiculação. Agora, aqueles slogans de gestão do presidente, daquela mesa diretora da Câmara Municipal, ela precisa ser excluída das publicidades para fins de não gerar publicidade indevida, de promoção pessoal, ser caracterizada como promoção pessoal daquelas pessoas. Muito bom. Tem uma outra pergunta aqui da Câmara Municipal de Campanha, e eu vou passar primeiro para a Anne, que é o seguinte: considerando hipoteticamente a legalidade para pagamento de jeton a conselheiros, como contraprestação pela participação em reuniões colegiadas de regime próprio de previdência social, é possível conceder aumento de valor dessa verba indenizatória em ano eleitoral? E aí ele complementa, nessa parte ele fala ainda o seguinte, que considerando a possibilidade de concessão de gratificação, é possível conceder gratificação para comissão de licitação? Eu vou fazer a pergunta toda e depois você elabora. É possível que lei autorizativa seja aprovada e colocada em execução no ano eleitoral? Não, isso aqui ele já está falando de outro tema. Mas é mais essa questão de gratificação, de concessão, se isso pode ser aumentado ou concedido em ano eleitoral. Agradeço essa pergunta, né, do município de Campanha. Assim, tudo isso que ele está falando é em relação ao gasto pessoal, que eu acabei de falar do relatório de gestão fiscal, né? Então, assim, existe uma vedação, sim, de ter qualquer aumento de despesa com pessoal nos últimos 180 dias, certo? Então, isso se inicia, deixa eu lembrar aqui, 180 dias vai dar dia 5/7. Então, a partir do dia 5/7 é vedado qualquer aumento de despesa com pessoal. Mas existe uma diferença muito grande entre o que é aumento de despesa, seja qualquer verba que você, qualquer gratificação que você queira dar, ou a revisão geral anual. A revisão geral anual de qualquer verba de natureza de despesa com o pessoal é apenas a recomposição inflacionária. A recomposição inflacionária ela pode ser dada sim, mas qualquer aumento real de remuneração não pode ser dado. E a respeito da lei que ele falou assim, eu acho que também ela se encaixa na despesa com o pessoal. Eu posso sim promulgar, estudar uma lei agora, esse ano, que vai estar dando um aumento de pessoal antes desses 180 dias. Após o dia 5 de julho, não pode mais ser promulgada nenhuma lei. E o importante dessa lei que altera esses gastos, ela só pode prever aumento para esse ano, antes desse período. Eu não posso, vamos dizer, até o mês 6, vamos dizer, eu posso dar esse aumento real. Após o mês 7, não posso mais. E também não posso criar essa obrigação para 25, eu não posso criar essa obrigação para o próximo gestor. Seria tipo como prometer uma coisa... Prometer uma coisa para outra pessoa cumprir, não pode. Entendi. Bom, tem várias perguntas, vamos continuar aqui, eu acho que está sendo super esclarecedor e eu percebo pela fala dos três que a questão do calendário, dos prazos são fundamentais, né? Vocês falaram várias vezes aí eu até anotei aqui no dia 6 de julho,
E você agora colocou em maio uma outra data, e eu vejo que os próprios partidos políticos, porque para ser candidato tem que estar afiliado a uma agremiação, um partido político, costuma dar todas essas orientações, né? Então a pessoa tem que saber qual data pode fazer alguma coisa, qual não pode, o que a Câmara pode fazer, o que a Câmara não pode fazer. Perfeito. Então a questão do calendário eleitoral é super importante. E ele é muito bem divulgado no site da Justiça Eleitoral, tanto do Tribunal Superior Eleitoral quanto do TRE Mineiro, esse calendário de uma forma muito didática. Ele tem os principais marcos de datas e quais são as consequências de cada período eleitoral. Tá. Então, quem tiver dúvida com relação a esse período, de o que pode e o que não pode fazer dentro do calendário eleitoral, basta consultar os sites da Justiça Eleitoral e visualizar de uma forma muito didática, até por uma linha temporal, né, graficamente falando, eles conseguem visualizar o que é permitido, o que é proibido a partir de qual data. E nesse contexto, Alexandre, é importante mesmo com relação às datas, né? A gente falou muito de 6 de julho, 3 meses antes das eleições, mas eu repito aqui a importância de os candidatos saberem muito bem esse tema das condutas vedadas. Por quê? As condutas vedadas vão direcionar o que aquela pessoa pode e o que ela não pode fazer. E nesse tema das condutas vedadas, existem algumas proibições que são relacionadas a qualquer período. Nenhum agente público pode praticar nenhuma daquelas condutas do artigo 73 em qualquer período de tempo. Então, se ele praticar aquela conduta que está proibida no artigo 73, nos incisos, em qualquer período de tempo, 3, 4, 5, 6 meses antes das eleições, ele pode ter problema com a Justiça Eleitoral. Ele pode sofrer as sanções decorrentes previstas em lei, como cassação do diploma, do registro, multa. Existem outras condutas, outros atos que são proibidos aos agentes públicos no período de 6 meses antes das eleições. Então a gente tem os atos que não podem ser praticados em nenhum período, nós temos os atos que não podem ser praticados durante 6 meses, num período de 6 meses antes das eleições, que é o que a Anne falou, a revisão geral do salário dos servidores públicos. Não se pode aumentar o salário dos servidores públicos além da inflação dentro desse período de 6 meses. E as demais condutas vedadas, tirando, tem uma outra conduta vedada, é importante deixar claro aqui, que é a do ano eleitoral. Nenhum benefício eleitoral no ano eleitoral, ou seja, nesse ano em 2024, pode ser criado. Desde que só pode ser criado benefício eleitoral se houver previsão, pago benefício eleitoral, melhor dizendo, Alexandre, se o benefício social já tivesse sido criado por lei em execução orçamentária no ano anterior, ou seja, 2023. Em 2024 não pode ser criado benefício social. Todas as demais condutas proibidas, elas são proibidas nesse período de 3 meses antes das eleições. Portanto, nós temos as condutas que são proibidas em qualquer período, as condutas que são proibidas no ano eleitoral, as condutas que são proibidas dentro do período de 6 meses até as eleições e as condutas proibidas dentro do período de 3 meses até as eleições. Então, só para trazer esse cenário... O que não falta é proibição, né? O que não falta é proibição. Exatamente. Por isso, a cautela necessária para os candidatos. Isso. Mas sempre lembrando que as proibições são voltadas com o objetivo principal de garantia da isonomia de oportunidades entre os candidatos. Elas não são apenas para poder limitar a atuação dos gestores, dos próprios vereadores, né? Longe disso. Claro. Ela quer garantir que aqueles candidatos e candidatas que se queiram se colocar à disposição da sociedade para uma próxima legislatura, eles tenham igualdade de armas, igualdade de oportunidades para quem já exerce o cargo eletivo. Claro, não dá para falar que o TRE, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, coloca tantas regras no sentido até de dificultar. Pelo contrário, o objetivo é tornar as eleições mais transparentes possível, da oportunidade para todos, equilibrado. Na verdade, muitas vezes o próprio vereador ou vereadora que já está lá ocupando o mandato, a gente sabe, isso aí vale para o estadual, para o federal, já tem uma certa vantagem, porque já tem todo um mandato ali, mas nesse período de eleição tem que, tipo assim,
tentar zerar tudo, alguma diminuir, coisa, pelo menos. diminuir pelo menos, para que todos entrem ali em condições parecidas que seja, para que possam receber o voto dos eleitores, né? Perfeito. Para candidatos que não estejam no poder, ter uma igualdade de competição, né? Isso é muito importante. Isso. Bom, tem uma outra pergunta da Câmara Municipal de São José da Lapa, que é aqui pertinho, o Acácio Peter, que é assessor legislativo. Ele faz o seguinte, eu vou direcionar essa agora primeiro para o Leandro. Os assessores dos gabinetes de vereadores são contratados pela Câmara Municipal. Alguns advogados já orientam que os assessores já podem estar nas ruas e trabalhando com o vereador de mandato normalmente. Outros assessores afirmam que esses assessores parlamentares, os advogados afirmam que os assessores parlamentares não podem estar na rua em horário de trabalho do gabinete, podendo apenas após o expediente de trabalho e sem o uniforme da Câmara Municipal. A pergunta que fica aí ele coloca, qual o limite de atuação dos assessores que são contratados pela Câmara e não pelos gabinetes diretamente? É uma excelente pergunta, Alexandre, e eu preciso posicionar a respeito principalmente da atuação da Justiça Eleitoral frente a esses questionamentos. A Justiça Eleitoral ela tem algumas vedações para poder se colocar e responder algumas questões postas à sua apreciação. Por principais dois grandes motivos. O primeiro, por ser um órgão do Poder Judiciário, e existe uma proibição de se manifestar a respeito de possíveis assuntos que serão colocados ou poderão ser colocados à sua apreciação. E segundo, porque existe um processo judicial, um rito procedimental a ser seguido para a formulação de consultas, que somente são respondidas pelos órgãos colegiados, os tribunais regionais eleitorais e Tribunal Superior Eleitoral. Então, nesse caso específico, eu não posso adentrar, pelo estar representando aqui o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, o desembargador Otávio Boccalini, numa resposta concreta. O que eu posso responder ao nosso assessor legislativo é que existe uma proibição do uso da máquina pública, incluindo servidores, agentes públicos. O conceito de agentes públicos para fins das condutas vedadas é extremamente amplo. Ele pega desde os detentores de cargos políticos, aqueles que exercem mandatos, passando por aqueles que já são concursados, os estáveis no serviço público e chegando até a figura dos estagiários, ou seja, todos aqueles que estão em exercício na máquina pública são agentes públicos para fins de configuração de condutas vedadas. Nesse caso, a legislação, a Lei 9.504, como bem o doutor Levenhagen colocou, a lei das eleições, ela proíbe a utilização de servidores para a realização de propagandas eleitorais. E ela coloca uma única ressalva, que é no caso de servidores que estão em licença. Então, estando licenciados, eles podem atuar. Tirando dessa forma, não há possibilidade de atuação. Isso sem adentrar nenhuma especificidade de caso concreto, como por exemplo, se ele está ou não utilizando o uniforme, se ele está ou não dentro do horário de trabalho, porque seria uma minúcia a ser observada naquela situação. Porque, por exemplo, fala-se que está no horário de 13 horas, às 14 horas atuando, e ele pode alegar, por exemplo, que ele está no horário de almoço, ou algum outro intervalo intra-jornada que permita que ele faça algum tipo de atuação que não onere os cofres públicos. Então, por esse motivo, eu me isento de responder essa questão mais específica, mas ressalto que é proibida a utilização de servidores, de agentes públicos na realização de propaganda eleitoral, excetuada pela legislação os casos de licença. Tem até uma pergunta nessa mesma linha, eu até passo para o Emanuel. Servidor público efetivo ou de recrutamento amplo, lotado em gabinete parlamentar, pode trabalhar no comitê eleitoral?
mais ou menos na mesma linha. É pergunta semelhante. É o que o professor disse, desde que o servidor efetivo ou de recrutamento amplo esteja, servidor efetivo, no caso, licenciado, né? Servidor de recrutamento amplo desligado, né, das suas funções, não haveria problema algum. Também não haveria problema, mas aí a gente precisaria, como o professor disse, analisar o caso concreto, desde que o servidor esteja fora do seu horário de expediente, né? Então vamos supor, o horário de expediente do servidor são 8 horas diárias, é até às 18 horas. Às 8 horas da noite o servidor foi para o comitê eleitoral. Não haveria problema. Desde que, portanto, fora do horário de expediente, e isso tem que ficar muito claro, fora do horário de expediente ou licenciado. Se ele conseguir uma licença, se ele requerer uma licença, sem problema nenhum. Isso a gente sabe, evidentemente, no interior é muito comum, né? Eles apoiam uma candidatura ou outra, portanto, a orientação, e a gente pede cautela nesse sentido, né? Ou que fique muito claro, fora do expediente. Fora do expediente ou se o servidor estiver licenciado. Muito bom. Isso pode caracterizar um desvio de finalidade, né? Se for utilizado durante o horário laboral da pessoa. Então é muito importante que ele saiba separar esse horário, né? E a própria Câmara Municipal pode ser responsabilizada, né? Pode. E por às vezes liberar esse servidor, que ele fala até de servidor efetivo, recrutamento, para dentro do horário de trabalho exercer. Vão participar de tal manifestação, né? Isso, não pode ter essa liberação. Não pode. Fazendo aquele paralelo, mais uma vez, o candidato ou candidata que não esteja ocupando o cargo eletivo. Ele não conseguiria ter um apoiador, um chamado cabo eleitoral pago pelos cofres públicos para isso. Então, logo, isso seria uma conduta vedada. Se a gente fizer esse paralelo com quem não ocupa cargo, a gente consegue verificar o que causa uma desigualdade de oportunidades ou não. E aqui, só para complementar, até na pergunta que foi feita ao professor, pouco importa se o servidor é servidor vinculado ao gabinete do vereador ou vinculado à presidência da Câmara ou à própria casa de uma maneira, em algum outro órgão. O servidor é um servidor público. Então a vedação continua existindo. Exato. Muito bom. Deixa eu só, aproveitando esse último posicionamento do Dr. Levenhagen, tem sido decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral a respeito da utilização de servidores da máquina pública, da administração pública, para a alimentação de redes sociais, voltando àquela pergunta das redes sociais. Ou seja, não só a gente deve se preocupar com a questão do que está sendo tratado, a forma, o conteúdo das redes, mas quem está laborando por isso. Porque é comum hoje em dia em gabinetes termos assessores de marketing, né, marketing digital, e eles não podem trabalhar dentro do seu horário de trabalho, como bem destacou o Dr. Levenhagen, para fins de campanha eleitoral. Então esse ponto é muito importante ser destacado, porque existe essa nova modalidade de uso. Se nós já falamos da dificuldade de se acompanhar a legislação eleitoral pelo dinamismo da legislação, ela se dá também pelo dinamismo social, né? A vida na comunidade, na sociedade, muda muito rapidamente. E hoje em dia, as campanhas digitais estão tomando conta e, em alguns municípios, prevalecendo sobre os antigos meios de propaganda, que eram as faixas que foram proibidas, né, cartazes, santinhos, distribuição de santinhos, que esses ainda estão permitidos, né, mas observar essa modificação do meio analógico de propaganda para o meio digital e subsequente a utilização de servidores para apoiamento desse tipo de campanha. E nessa questão do santinho tem até questão ecológica, né? Acho que hoje em dia, né, é uma preocupação, o virtual é melhor do que aquela papelada que fica, né? Ainda tem práticas interiores, mesmo em Belo Horizonte, no dia da eleição,
Ainda hoje, tanto é que existe que justificou a criminalização do chamada derrama de santinhos. Isso. Né? Para poder também não só defender o aspecto eleitoral, mas defender também o meio ambiente. Gente, voltando aqui às questões, tem vários pontos, o tempo passa voando, já estamos com mais de 1 hora de programa, é incrível como passa rápido o tempo. E tem várias questões pontuais que são colocadas, às vezes até repetidas, mas eu vou tentar contemplar pelo menos aquelas que vieram dos que mandaram as perguntas com antecedência. E o Acácio, Anne, que é da Câmara de São José da Lapa, ele faz uma outra pergunta que eu direciono primeiro para você. Ele fala o seguinte: as sessões de entrega de honrarias com recepção de convidados, que envolve gastos com buffet, com coffee break, tudo isso, podem ocorrer mesmo durante a campanha eleitoral ou existe uma regra nesse período? Essa honraria, ela é muito pessoal, né? Eu acho que cabe aí uma ponderação no momento de se executar essa honraria, porque você vai estar destacando algum cidadão daquele município com um título, né? Então é muito importante que ele tenha muita atenção ao momento de se executar essa cerimônia, né? E esse coffee break também, porque isso não é uma ação voltada para a população, é uma ação voltada para uma pessoa específica. Então tem que se tomar bastante cuidado. O que eu percebo, que acho que é importante que quem nos acompanha, em especial candidatos, vereadores ou não, servidores públicos, que tem que ter uma atenção muito grande, né? Tem que ter um cuidado muito grande, porque esse limite entre o que é uma atuação institucional e uma atuação personalística é tênue, né? Tênue. Não é tão... Os vereadores, né, a gente está tratando desse tema dos vereadores, mas todos que nos assistem, eles precisam ficar atentos à finalidade desse ato. Qual foi a finalidade? Isso. Promover aquela pessoa é um pré-candidato. Qual foi a finalidade? A finalidade foi uma finalidade eleitoreira ou não? Ou é uma pessoa que está sendo agraciada por um motivo impessoal, que não é candidato, nunca será candidato, um fato notório naquele município pequeno, por exemplo. Se for uma pessoa idosa que por algum motivo específico esteja sendo homenageada, sem problema. Mas se for um potencial candidato, aí evidentemente não pode. E aí, evidentemente, esse fato será apurado lá na frente. E aí pode ser que, se esse candidato, uma vez eleito, homenageado, ele pode, lá na frente, pode haver o potencial dele ser cassado, eventualmente. Se for responsabilizado, se eventualmente a Justiça Eleitoral condená-lo. Portanto, a finalidade que a gente precisa ponderar aqui. Qual foi a finalidade da homenagem? Entendi. E quando se fala até de cassação, pelo menos antigamente, a gente não via tanto. Hoje em dia, não sei se é por causa das redes sociais, a própria abertura da internet, a gente vê o tempo todo caso de cassação de mandato de prefeito, de vereadores, né? Que se dá justamente pelo uso, muitas vezes, do dinheiro público ou da máquina pública de forma ilegal. E é depois, né? Porque tem a denúncia, tem toda a tramitação, vai lá pro Tribunal da Justiça Eleitoral, né? A cassação ela pode se dar por abuso de poder em 3 modalidades específicas, né? Do poder econômico, quando se utiliza recursos de forma desproporcional a outros candidatos. A do poder político, né, que é também chamada dentro do gênero de abuso de autoridade, que é que nós estamos tratando, que se enquadra o rol de atividades de condutas vedadas, e de abusos do meio de comunicação. Então, ocorrendo algum desses 3 tipos de abuso, né, e se comprovando nas ações recíprocas, respectivas, a ocorrência desses abusos, não tem outra alternativa para a Justiça Eleitoral senão a cassação, seja do registro de candidato, se isso ocorrer no curso da campanha eleitoral, seja através da cassação do mandato, se posterior à diplomação e posse daquele candidato eleito. O próprio Tribunal de Contas, quando analisa as contas da gestão da própria Câmara Municipal, que a gente está falando aqui para a Câmara, sim,
especificamente, né, principalmente, né, identificando alguma ilegalidade no uso do dinheiro público, pode encaminhar uma dúvida para a Justiça Eleitoral quando tem rejeitado conta, e isso aí impede o vereador de se candidatar no futuro até perder o mandato ou não. Sim, existe a lista que o tribunal encaminha, né, para o Tribunal Regional Eleitoral dos candidatos que estão impedidos de concorrerem às eleições. Então, isso é um trabalho muito importante, né, que com base nos dados que nós temos, é encaminhado todo o período eleitoral para o Tribunal Eleitoral. Bom, tem algumas perguntas aqui direcionadas, eu vou até fazer, até peço, já me falaram aqui no ponto que faltam poucos minutos, porque o programa depois é um programa de TV, então é editado, se ficar um programa muito longo, é melhor um programa para as pessoas, né, terem mais um engajamento. E ainda, o Acácio, eu vou fazer essa pergunta para o Emanuel, ele pergunta o seguinte, lá de São José da Lapa, uma última pergunta dele, o plenário da Câmara pode ser cedido para a convenção partidária ou outras reuniões do partido? Acácio, São José da Lapa, né? Isso. Acácio, bom, mais uma vez a gente volta aqui o tema das condutas vedadas, né? É vedada de maneira, em regra, a cessão de bens móveis e imóveis para as campanhas eleitorais, exceto, né, e a gente tem uma única exceção, que é justamente para a realização das convenções partidárias. Aí pode. Então, Acácio, pode sim, o plenário da Câmara pode ser cedido para a convenção partidária. E essa é a única exceção da lei para uso de bens móveis ou imóveis, no caso, bem imóvel, para a campanha eleitoral. Muito bom. Leandro, Pois não. agora uma pergunta do Guilherme Sabino, que é secretário legislativo da Câmara Municipal de Bicas. Bica. Não sei se é Bicas, mas está escrito aqui Bicas. Bom, existe limitações para visitas de comissões permanentes da Câmara a locais que prestam serviços públicos, como escola, posto de saúde? Essas visitas podem ser noticiadas no site ou nas redes sociais da Câmara? Entra dentro daquela questão do exercício do mandato, né? Se faz parte da função legislativa do vereador, no caso da atuação das câmaras municipais, esse tipo de visita, seja através de uma comissão, né, de uma verificação em loco de alguma denúncia, talvez aí uma comissão de inquérito, né, em regra não haveria nenhum problema. Agora, o ponto da divulgação em redes sociais que deve ser chamada a atenção. Será que essa divulgação ela terá o caráter educativo, informativo, né, ou de orientação social, reconhecido pela Justiça Eleitoral como tal? Esse é o ponto que a gente deveria verificar no caso concreto, se seria o caso de divulgação. E até pegando uma palavra que o Emanuel falou, que não pode manifestações eleitorais e até eleitoreiras. Você usou essa expressão que é até depreciativa e dá para a pessoa perceber se aquilo que está sendo feito tem o objetivo de usar a máquina pública para angariar simpatia e votos, né? Exatamente. Exato. Então a palavra eleitoreira, né? É pesada, né? É pesado. Eu acho que esse período, né, desse ano eleitoral, ele exige muita prudência, né, dos gestores, né? Porque essas regras eleitorais e o uso do dinheiro público vai se misturar essas regras. Então, o uso indevido da máquina pública vai beneficiar aquela pessoa que está no poder. E isso não pode ser utilizado. A gente precisa dar a garantia, a isonomia de competição entre todos os candidatos. Muito bom. Estamos caminhando aqui para o final, mas eu não que só um complemento, o Kenny disse, que de fato é muito importante. A gente está tratando aqui só das repercussões eleitorais de condutas, né? Exato. Aparentemente ilícitas, né? Mas condutas ilícitas eleitorais podem ser também condutas ilícitas em outros aspectos jurídicos, né? Então, um ato ilícito eleitoral pode ser também configurar um ato de improbidade, ele pode configurar uma infração disciplinar se um determinado agente público praticar uma conduta vedada,
ele pode também ser responsabilizado na esfera disciplinar do ambiente onde ele trabalha e, eventualmente, aquele mesmo fato praticado por ele, que tem a repercussão eleitoral, pode caracterizar também um crime. As repercussões eleitorais serão julgadas pela Justiça Eleitoral. A infração disciplinar, a infração disciplinar será julgada administrativamente no órgão que ele faz parte. E os atos de improbidade e os crimes, né, as repercussões criminais e de improbidade serão julgadas pela Justiça Comum, pela Justiça Civil e pela Justiça Criminal. Portanto, redobra aqui, como a Anne disse, é necessário muita prudência, muita cautela nesse período eleitoral, sobretudo no período crítico de 3 meses antes das eleições. Muito bom. Inclusive, a despesa com o pessoal é um crime de responsabilidade, esse aumento. Porque quando se fala aqui de responsabilidade, você fala de várias esferas, não só eleitoral, e a gente está falando de limites para a Câmara. Então, as perguntas que vêm são os assessores de Câmara. O que a Câmara pode fazer, a Câmara não pode fazer, mas são pessoas. Não é a Câmara, não vai ser presa, quem não vai ser julgado vai ser o presidente, vai ser a mesa da Câmara, o próprio vereador que comete aquele ilícito estando dentro da Câmara Municipal e sendo vedada aquela prática pela instituição, né, pelo ente ali, pela Câmara Municipal, né, que é uma... Quem pratica a conduta é o representante, da Câmara, né? É o CPF. Então, é o CPF, exatamente. Isso, na verdade, quando o Tribunal de Contas, me corrija se eu estiver errado, Anne, fiscaliza as contas da Câmara, mas se tiver alguma coisa errada, quem vai responder? É o gestor. É o gestor, quem assina, o ordenador de despesa, não é isso? Então tem isso. E nesse ponto até o papel da própria controladoria, minha área mais é contábil, né? A gente fala muito do papel do contador da própria Câmara, não estou falando nem contabilidade eleitoral, mas estou falando da própria Câmara, a controladoria, que é o controle interno, a contabilidade, tem que ter um papel importante ali de orientar o próprio vereador nesse sentido, né? A gente precisa dessa união, né? Do controle interno, fiscalizar de mais de perto os dados que a gente recebe no tribunal, porque a gente recebe dados, o controle interno está vendo, ele está vendo essa execução, então ele enxerga mais coisas que os nossos sistemas enxergam. Então a gente precisa desse fortalecimento do controle interno em todos os órgãos municipais e estaduais, e também o controle social, a sociedade nos assistindo pode aprender isso, pode fiscalizar isso também e fazer denúncias quando ele achar uma irregularidade. Né? Então é um conjunto, é o controle social, o controle interno e o controle externo, exercido pelos tribunais de contas juntamente com o Poder Legislativo. Muito bom. Tem várias perguntas, já me falaram que o programa pode alongar um pouquinho mais, que a dinâmica está boa e eu tenho certeza que está, porque quando o tempo passa voando, significa que está muito interessante. Eu vou tentar fazer umas mais direcionadas, tá? Digamos com respostas mais curtas, porque mesmo assim são muitas repetidas. Eu sei que vocês vão cair nesse lugar da prudência, da legislação, mas só para atender aquela demanda específica que veio para aquele tema, né? Então vamos fazer uma roda aí, vocês fiquem livres para comentar. Uma outra pergunta aqui, Leandro. Os equipamentos e materiais da Câmara Municipal, é permitido o uso de equipamentos? Tipo, ele fala telefone, computador, fax, xerox, para fins de campanha da Câmara Municipal? Entra dentro daquela proibição que o Dr. Levenhagen já disse, né, que é a utilização de bens móveis ou imóveis. Então, a pergunta respondida pelo Dr. Levenhagen foi a respeito da utilização do plenário para fins de convenções partidárias, né? Essa é a única exceção. Então, utilizar bens móveis, esses equipamentos de informática para a campanha, colocaria este vereador numa situação de desigualdade perante uma candidata ou candidato que não ocupe cargo legislativo e, portanto, seria uma conduta vedada de acordo com a legislação. A pergunta, assim, é interessante, é bom esclarecer isso, mas seria ridículo ele usar a máquina lá, tirar xerox para fazer campanha, né? Mais importante de destacar se é proibido ou não, na minha opinião, Alexandre, é justificar o motivo. Isso. Né? Porque eu fico muito preocupado com essa questão de
entender que a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, o Tribunal de Contas, que são órgãos que atuam também na fiscalização, eles estejam ali fiscalizando por fiscalizar, apenas com a intenção de reprimir. E não, muitas das vezes a repreensão ela é um dos aspectos. Este programa é importante porque a gente pode trabalhar com outro aspecto destacado já por a doutora Anne, que é da prevenção, que é realizada pelos órgãos internos de controle, né, por toda essa situação. Talvez uma orientação da própria Câmara já auxiliaria para não realização, não incorrência de condutas vedadas. Bom, uma outra pergunta que é recebida com frequência pelo SEAC, né, o Centro de Apoio às Câmaras aqui da Assembleia, e eu direciono para a Anne. Durante o período eleitoral, o vereador pode usar o carro da Câmara para visitar distritos e bairros? Se ele estiver no exercício da função pública, sim, né? Novamente, é mais uma vez o uso do bem público em função do trabalho parlamentar. Agora, para usar para fins eleitorais, não pode. Doutor Emanuel, a lei permite a veiculação de propaganda nas dependências do Poder Legislativo? É permitida a distribuição de material de campanha, como santinhos, nas dependências da Câmara? Alexandre, é interessante essa pergunta e a lei ela diz que compete à mesa diretora disciplinar a propaganda eleitoral no interior das casas legislativas, né? Então vai depender do que um ato interno, no caso da Câmara de Vereadores, disser, da mesa diretora da Câmara. É possível, portanto, sim, desde que um ato interno assim preveja. Então pode o vereador lá distribuir a santinha ali no gabinete dele, desde que o ato permita, né? A mesa, desde que a mesa diretora permita. Uma situação muito peculiar que volta e meia chega à apreciação da Justiça Eleitoral é a utilização de veículos com propaganda eleitoral adesivada. Né, se pode ou não pode parar em estacionamentos. Há casos em que a mesa diretora proíbe esse tipo de conduta e aí cabe entrando fora da legislação eleitoral, mas dentro de um aspecto interno à própria Casa Legislativa. E a jurisprudência ela varia de acordo com o caso concreto. Né? Há entendimento jurisprudencial no sentido de que durante o horário de trabalho daquele servidor, daquele vereador que está com o veículo plotado, é permitido a sua veiculação, porque ele se enquadraria resguardado na sua liberdade de expressão. Então seria uma manifestação da liberdade individual de expressão. Agora, se ele parar o veículo e deixar o veículo estacionado por um longo período fora do exercício, não estaria mais no uso de um direito, mas sim no abuso do direito e, portanto, seria uma conduta vedada. Então, tem que analisar especificamente o caso concreto para poder verificarmos se realmente estaríamos diante de uma conduta vedada ou não. Bom, tem várias perguntas, eu vou caminhando para o final do nosso programa. Eu vou fazer uma pergunta para cada um e depois vou dar um espaço para considerações finais, né? E tem pergunta que fala sobre CPI, sobre página da internet, sobre gratificação para servidor, sobre servidor em período probatório. São vários temas que não daria para abordar num programa, mas tem umas que são interessantes. Primeiro aqui para a Anne. O vereador candidato à reeleição pode manter página na internet para divulgação do seu mandato? E quanto ao uso do X, o antigo Twitter, ainda coloca lá o X, ele pode manter página na internet para divulgação do seu mandato? Sim, uma página particular, sim. Inclusive já foi respondido, né? A página particular dele pode, sim, ter a sua campanha, né? Seu perfil na rede social, seja no X, seja no Instagram, no Facebook, não há nenhum problema. Ele não pode usar a página oficial da Câmara. Alexandre, se me permitir uma complementação, essa página é permitida ser utilizada e
a legislação eleitoral permite o uso dessa página pessoal durante a campanha eleitoral, desde que ela seja comunicada previamente à Justiça Eleitoral no seu ato de registro de candidatura. Olha. Então ele pode manter esse perfil pessoal sendo alimentado normalmente fora do período eleitoral e com seu registro de candidatura ele informar a Justiça Eleitoral que aquele perfil é um perfil também oficial de campanha eleitoral e ele continua utilizando o mesmo perfil durante o período eleitoral. Acho que uma coisa importante a ser acrescentada é que na página oficial da Câmara, que tem lá a lista dos vereadores do município, não pode ter o link indicando a página privada, perfeito, né? Perfeito. Então, assim, não precisa apagar o nome dos vereadores, né? Da porque página, tem até essa né? pergunta, Anne. Tá aproveitando, falei, se os sites da Câmara podem continuar a exibir os nomes e fotos do vereador, e parece que tem polêmica quanto a isso, né, ou não? Poderia, sem problema nenhum, desde que não contenha, Que né? não tem essa vinculação à página privada, né? Sim, exatamente. Sim, porque nesse período eleitoral ele poderia convertê-la em propaganda eleitoral e se ele tivesse feito essa conversão, realmente estaria indicando numa página oficial um link de propaganda eleitoral. E aí esse seria o motivo da proibição. E aqui eu faço emissão, o que a gente já discutiu há um tempinho, durante o período de propaganda eleitoral ele pode se utilizar dessa página da rede social desde que ele não se utilize de servidores públicos para alimentar essa página, né? Isso é muito importante. Emanuel, uma pergunta até bem interessante, curiosa, é o seguinte: o vereador pode tratar de temas de campanha enquanto discursa na tribuna da Câmara, em reuniões ordinárias? O vereador pode criticar o prefeito que é candidato à reeleição? Olha, não há problema nenhum, né? O vereador continua vereador enquanto é candidato à reeleição, né? Continua com as mesmas prerrogativas. O que é vedado, e apenas isso que é vedado, é ele pedir durante a campanha, antes do período da campanha, fazer um pedido explícito de voto. Mas o mandato continua íntegro. Ele pode continuar perfeitamente exercendo seu mandato. E sobre essa questão da crítica, até na própria propaganda eleitoral, a crítica é permitida. É a chamada propaganda eleitoral negativa. O que não pode é descambar para uma possível ofensa à honra de outros candidatos. Sim. Mas a crítica, a propaganda eleitoral negativa, a crítica impessoal, mais objetiva, sobre questões específicas, ela é até, segundo alguns doutrinadores eleitoralistas, necessária para que a população tenha conhecimento de fatos que podem influenciar o seu voto. Uma crítica técnica. Exatamente. Nos Estados Unidos, eles utilizam uma expressão que é muito feliz, que diz o seguinte, que não é qualquer crítica que macula a honra de um candidato. O candidato ele é necessário ter hard skin, ter casca dura, pele grossa, porque ele está ali se colocando à disposição do público, então alguns fatos que ocorreram na sua vida pregressa podem ser trazidos à tona e podem sim ser necessários para a tomada de decisão por parte do eleitorado. Bom, estamos caminhando para o final do programa. Eu vou dedicar agora um tempo para que vocês possam fazer um comentário final, e eu até peço que dirijam esse comentário aos próprios vereadores, servidores de Câmara Municipal que provocam esse debate aqui sobre os limites das câmaras municipais, pré-candidatos. E eu começo com o Emanuel. Bom, eu gostaria bom, primeiro agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de conversar aqui com os vereadores, com todos que nos assistem, agradecer estar aqui ao lado do professor Leandro, da Anne, de você, Alexandre, e reafirmar o compromisso do Ministério Público de Minas Gerais, do Ministério Público Eleitoral, com a defesa intransigente da democracia, das regras eleitorais, e dizer que o Ministério Público Eleitoral está ao lado dos vereadores, está ao lado da Câmara de Vereadores, e inclusive daqui a uma semana aproximadamente nós iremos no Ministério Público de Minas Gerais, através da Coordenadoria Eleitoral, junto com a Coordenadoria de Patrimônio Público do Ministério Público de Minas Gerais, editar uma orientação técnica a todos os promotores de justiça eleitorais de Minas Gerais, para que encaminhe a todos os gestores municipais e a todos os vereadores
de todas as câmaras no estado de Minas Gerais com as orientações sobre essas eleições. O nosso objetivo é fazer um trabalho preventivo, apoiar os candidatos, apoiar os vereadores, fomentar que todos eles sigam as regras. A gente sabe muito bem que muitas regras são descumpridas, muitas vezes por desconhecimento dessas regras. E aqui eu volto ao que eu falei no início, nós temos muitas regras, as regras são alteradas com frequência e nesse sentido é um desafio muito grande mesmo para os vereadores, para os gestores, para os candidatos à eleição e à reeleição saberem o que podem e o que não podem fazer. Então, com esse intuito de ajudar, de auxiliar, de prevenir eventuais ilícitos eleitorais e até ilícitos criminais, nós vamos apresentar essa orientação técnica a todos os vereadores, justamente traduzindo o que a lei muitas vezes diz de uma maneira truncada. Gostaria de dizer que nós conhecemos as realidades dos municípios, as dificuldades enfrentadas pelos gestores municipais, pelos vereadores nos municípios. É nos municípios que tudo acontece, toda a pressão exercida sobre os representantes do povo. O Ministério Público hoje é um Ministério Público maduro, que leva em consideração todas essas peculiaridades, todas essas circunstâncias. Então, gostaria de finalizar dizendo: contem com o Ministério Público, contem com o promotor de justiça e o promotor eleitoral da sua respectiva comarca e da sua respectiva zona eleitoral. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Agora eu passo a palavra para a Anne para as considerações finais. Agradeço também a oportunidade, de ter participado dessa honrosa mesa redonda aqui. Foi um debate muito interessante e eu gostaria de destacar para os vereadores, para a população, que o tribunal ele não está só fiscalizando, nós também exercemos a função educativa. Isso aqui é uma função educativa. Então, até o final do mês de agosto, todos os meses nós estaremos em uma cidade, a gente profere palestras sobre esse tema. Então, assim, quem ficou com alguma dúvida, quem quer aprender como nos ajudar nessa fiscalização, vá nessas palestras que a gente vai estar debatendo mais perto das pessoas, que é uma forma das pessoas conhecerem como é utilizado o dinheiro público e aonde buscar apoio, para poder entender como tudo ocorre na administração pública. Muito bem, a honra é toda nossa, Anne. É bom o Tribunal de Contas estar presente nesse debate, Geralmente foca-se muito só na questão eleitoral e o Tribunal de Contas acompanha toda a execução orçamentária do gasto público e envolve sempre a questão do dinheiro público, que é o dinheiro nosso. E finalmente eu passo a palavra para o Leandro para as considerações finais. Obrigado, Alexandre. Eu gostaria de agradecer em nome do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Otávio Bocalini, o convite. Gostaria de agradecer também a participação de todos aqui nessa mesa. Foi uma satisfação, um grande aprendizado. E dizer que o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e toda a justiça eleitoral brasileira, ela está a postos e preparada para auxiliar a sociedade nas escolhas de seus candidatos no próximo pleito. Porque essa é a função da justiça eleitoral, é garantir a realização de eleições justas, democráticas, que ocorram com normalidade e que o resultado das urnas seja respeitado e seja legítimo, reconhecido por parte da sociedade como sendo um resultado democrático. Muito obrigado. Nós que agradecemos e com isso finalizamos esse programa e em nome do SEAC, da TV Assembleia e da Escola do Legislativo, agradecemos os 3 convidados pela participação nessa mesa redonda, por esclarecer essas diversas questões sobre os limites legais das câmaras municipais nas eleições de 2024. Um abraço.